Pai do Senhor, irmãos. Bom, como prometido, né, o nosso discipulado aqui na igreja às quartas-feiras já começou, né? E como eu sei que muitos não conseguem vir, eu estou também fazendo online, né? Aqueles que perderam a aula e conseguem estar conosco online, isso é muito importante para a gente dar continuidade no nosso estudo da palavra do Senhor. Né? Existem coisas que são muito importantes para gente meditar. Na verdade, tudo que vem da palavra do Senhor é importante para a gente. Então, eu pretendo gravar essa aula e tudo correndo bem, eu vou disponibilizar isso, tá? Hoje nós iremos falar sobre. Tive aqui um probleminha, né? Então, assim, hoje o nosso assunto nós iremos falar aqui das formas que Deus fala conosco. Nas escrituras, Deus, ele fala de várias formas diferentes. E, no caso, quem está nos ouvindo agora pode achar assim, mas, ok, por que isso é tão importante, né? Eu já aprendi que Deus fala comigo de várias formas. Se eu te perguntar agora o- eh, sobre o que vem na sua mente quando eu falo, quando eu te pergunto, né, como Deus fala ou o que é a palavra do Senhor, é bem possível que você responda para mim que é a Bíblia. Eu acho que é a primeira coisa que vem na nossa mente quando a gente está de frente dessa pergunta. O que é a palavra do Senhor? E é natural que venha na nossa mente essa resposta, é a Bíblia. E é verdade, a Bíblia é a palavra do Senhor. Mas não é a única forma com que Deus fala. Então, hoje é muito importante nós olharmos para as formas que Deus fala, nós olharmos para o que Deus falou, olharmos para o que Deus fala e ainda pode falar de quais formas, para que a gente não seja levado a engano, para que a gente não seja conduzido a erro. A palavra do Senhor, ela fala que meu povo padece por falta de conhecimento. E nós podemos presenciar isso na prática. Existem muitas igrejas ou denominações que surgiram com uma base errada justamente por esse ponto. E, aliás, nós vamos falar aqui, vamos trazer um pouco do conteúdo também de apologética, bem suave, né, tocando nesse tema, que por mais que a primeiro instante para você pode ser algo simples, nós iremos ver como é em cima do simples, ou é em cima daquilo que não tem tanto medo aparente, ou tanta dúvida, que Satanás trabalha. Se não fosse assim, tantas e tantas seitas não existiam por aí. E nós iremos conseguir compreender que apenas o estudo das formas que Deus falou, das formas que Deus fala e das formas que Deus usa para continuar falando, e ainda vai falar, e deixa muito claro que a gente precisa estar atento para o que é voz de Deus e o que não é voz de Deus. O que Deus jamais falaria. Se você perguntar assim, existe algo que Deus jamais falaria? Existe. Deus não vai nunca contra algo, contra aquilo que Jesus já nos trouxe. O próprio Deus encarnado já nos revelou muita coisa, então hoje nós não conseguimos dizer que um anjo apareceu dos céus e nos revelou agora um novo caminho, uma nova forma, tá? Então, assim, existe, é possível. Deus é Deus todo-poderoso e pode fazer tudo, mas ele não muda, ele é imutável. Então, ele não vai trazer algo para você contrário ao que ele já revelou. Isso parece muito simples, mas nós iremos ver aqui que não é tão simples assim. Se fosse, não teríamos tanto engano.
circulando em nosso meio, né? Em alguns que se intitulam cristãos. Então, assim, vamos começar aqui o nosso tema, né? Vamos começar no nosso conteúdo. Aqui, o conteúdo que nós estamos estudando está sendo baseado numa apostila num livro de teologia sistemática, tá? E também num conteúdo de apologética. A gente vai tentar trazer isso a um contexto mais humanizado, não seria o termo, um contexto, uma linguagem mais pessoal, para que fique bem entendido para qualquer pessoa, tá? Então, qual é a lição de hoje? Iremos ver aqui as diferentes formas da palavra de Deus. A gente começa já aqui como o verbo vivo é a voz de Deus. E o verbo vivo, nós podemos de antemão falar que é Jesus. E correto, é o Senhor Jesus. Eu vou ler uma breve introdução aqui. Ó. Quando pensamos na expressão palavra de Deus, a nossa mente tende a se dirigir imediatamente à Bíblia Sagrada. A Escritura é, de fato, a palavra de Deus em sua forma escrita. No entanto, o estudo da teologia sistemática nos revela que a palavra do Senhor se manifesta em outras dimensões fundamentais e profundas, antes mesmo do registro escrito. Compreender estas formas expande a nossa visão sobre como o Criador se comunica e sustenta todas as coisas. Eu quero abordar com os irmãos agora o tópico a palavra como uma pessoa. Nós já falamos aqui, é Jesus. Né? Antes de qualquer palavra ser registrada em papel ou pergaminho, a palavra era uma pessoa. A segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus. É a palavra viva, o Logos. Ele não apenas trouxe uma mensagem da parte do Pai, ele é a própria mensagem e a comunicação perfeita do caráter e da vontade de Deus para a humanidade. Por que é importante frisar que Jesus ele não trouxe uma mensagem? Jesus não foi um porta-voz, ele não era um dispenseiro, não é um mordomo. Jesus é a própria palavra. Porque quando eu digo que Jesus é a própria palavra, é o Verbo encarnado, é o Deus encarnado, Deus que se fez homem, eu posso concluir que não ficou faltando nada a ser revelado. Eu posso concluir que ele não sofreu daquele mal de que quando alguém ouve uma mensagem e tenta passar essa mensagem, acaba deixando algumas lacunas, porque Jesus não trouxe uma mensagem de outro. Jesus é a mensagem. Então, tudo aquilo que ele falou é o que precisava ser dito. Tudo aquilo que ele fez e deixou para nós como ensinamento é exatamente tudo que precisávamos para segui-lo. Então, não existe a hipótese, tendo em vista que ele é a própria palavra, não existe a hipótese alguma de que essa palavra que foi revelada pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, que ela precisa agora de um complemento. Deus continua falando, e isso nós iremos ver. Mas o que precisava para fundamentar o ensinamento, para fundamentar as boas novas, o evangelho, já foi falado, já foi revelado, já foi entregue. Então, tendo dito isso, é muito importante para o nosso estudo mais à frente de apologética, não existe a hipótese de nós, por um espírito de revelação, ou um espírito profético, ou um anjo, ou seja lá o que for, algum argumento, por exemplo, de que as escrituras foram modificadas ou não se mantiveram na sua forma original. Então, não existe nenhum tipo de argumento que possa me dar o direito ou dar o direito a algum homem de acrescentar ou tirar algo das escrituras. Porque Deus é Deus. Se eu creio que Deus é Deus, então nada está fora do alcance de Deus. Então não existe a hipótese de Deus ter criado algo, entregue um livro como a palavra do Senhor pelo próprio Deus para o homem, e agora isso foi derrubado pelo homem. Não, não existe essa hipótese. Nem Satanás conseguiu destruir a palavra de Deus. Então nós precisamos entender que a mensagem ela não veio por intermediários, ela veio através do próprio Deus. Em João 1, do 1 ao 14, a gente consegue extrair algumas verdades interessantes sobre isso. Por exemplo, diz assim: no princípio era o Verbo. O Verbo
estava com Deus, e o Verbo era Deus. É o que nós estamos falando. Diz também: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Apocalipse 19:13 diz: está vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Apóstolo João aqui, ele já ele já anunciou, né, em Apocalipse, tendo ali a sua visão aberta para este assunto, tendo o seu entendimento clarificado, sendo soprado pelo Espírito Santo, tendo como revelação a palavra do Senhor e o que havia de vir, ele enxergou Jesus como a própria palavra, não como um mensageiro. E a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, ela nos revela é, vez após vez que não se trata de um mensageiro, mas do próprio Deus encarnado. Aprofundamento desse estudo. Note que a Bíblia usa o termo grego logos, e logos traduzido como verbo ou como palavra. Jesus não apenas trazia mensagem, ele era a própria mensagem. Esse uso mostra que o Filho tem um papel essencial de comunicar perfeitamente o caráter e a vontade do Pai para nós. A palavra nos revela que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Isso mostra que não existe variação, não existe proximidade, não existe nada do que exatidão. Então, eu não posso olhar para os ensinamentos de Jesus e achar que faltou um complemento, que faltou, ou que teve alguma obra que ficou inacabada, né? Segundo as palavras do nosso amado Jesus, ele exclamou: está consumado. Amém, irmãos? A palavra como decreto de Deus. É outro ponto muito importante, porque nós temos denominações que falam demais sobre o decreto de Deus. Nós temos vertentes teológicas que falam demais sobre o decreto de Deus. Por que isto está decretado? Porque aquilo foi decretado. Mas o que eu consigo enxergar nas Escrituras é que o decreto de Deus ele é irrevogável. O decreto de Deus ele não é opcional. O decreto de Deus ele não precisa da vontade humana. O decreto de Deus não te dá escolha. Um decreto é um decreto. E onde nós temos decreto na palavra de Deus? Por exemplo, quando Deus, em Gênesis, criou o que nós entendemos hoje por, pelo mundo. Quando Deus criou tudo pela palavra, por intermédio de Jesus. Foram decretos. Então, ele não deu opção à terra para fazer seres. Ele não deu opção ao mar, não deu opção a nada. Ele apenas falou: faça-se. E foi feito. Um decreto de Deus é uma palavra lançada da boca do próprio Deus. Então, é irrevogável, não depende de opinião, não depende do nosso querer. É algo que vai acontecer porque Deus falou. Aqui diz assim, ó, um decreto de Deus é uma palavra soberana e poderosa que faz as coisas passarem a existir ou acontecerem. Deus não necessita de ferramentas ou matéria-prima. A sua voz possui poder criativo e governante absoluto. Toda a criação e a manutenção do universo depende do cumprimento contínuo dos seus decretos. Lá em Gênesis 1, é o que eu falei há pouco para os irmãos. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Então, um decreto é algo declarado e vai acontecer. E lá em Salmos 33, versículo 6, está escrito: os céus, por sua palavra, foram feitos, e pelo sopro da sua boca, todo o seu exército. Compreende, irmãos? Não tem, no decreto de Deus, não depende de você. Hebreus 1, 3 diz: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, nós entendemos que todo o decreto ele é sustentado
pela palavra, e a gente tem aqui a palavra como Jesus, pelo seu poder. Não vai depender do homem, amém? A palavra como comunicação pessoal. É outra forma muito interessante que Deus fala. E aqui a gente já começa a se deparar com muito engano, porque Deus fala de forma pessoal e direta, mas a gente precisa entender o contexto do qual a palavra do Senhor foi revelada e entregue ao ser humano. Hoje nós temos na palavra do Senhor Velho Testamento, nós temos Novo Testamento, e às vezes as pessoas, quando começam a estudar a palavra do Senhor, elas são confrontadas. Às vezes você olha para o Velho Testamento e você não consegue compreender, no meio de tantas guerras, como as pessoas chamam Deus de a essência de todo amor, né? E quando você lê o Novo Testamento, parece que está sendo te apresentado um Deus totalmente diferente. Mas na realidade não é. Isso depende da perspectiva que você se encontra. Aquele que chama um Deus do Velho Testamento de violento é porque ele estava fora de Israel, porque aquele que era protegido, porque os israelitas, porque o povo hebreu, porque todo aquele que foi sustentado por Deus, ele não via Deus como tirano, ele via Deus como protetor. Então sempre tem a ver com o nosso ponto de vista. A gente tem que levar em conta também, considerar aqui para o nosso estudo, né? A gente precisa considerar a época onde naquele momento, naquela época, guerras eram normais. Mesmo hoje, onde não é normal guerras, nós estamos vivendo em países, estamos vivendo em um mundo que os países estão em guerra. Então, hoje nós temos uma educação diferente, a nossa sociedade vive em costumes diferentes, e com tudo isso nós temos guerras. Precisamos entender que hoje um tribunal ou algo ir, por exemplo, perante um juiz para que ele diga se é certo ou errado, hoje para a gente é comum. Pode ser que daqui a 200, 300, 400 anos não seja dessa forma. Como pode um homem decidir as coisas, né? Então, assim, naquela época era resolvido em guerras. Então, o povo que não se defendesse, ele iria padecer. E Deus sempre teve e tem um povo guardado, selecionado, cuidado. Hoje o nome desse povo é igreja. Deus hoje cuida de você, protege você assim como protegia aquele povo lá. Então, de acordo com o que nós vivemos, Deus vai fazer o que for, né, possível e impossível para guardar o seu povo. Isso nós temos como certeza. Nós não vemos dois deuses. Não vemos um Deus tirano e um Deus amoroso. Vemos sempre um Deus zeloso, zeloso para com o seu povo. Bom, a palavra como comunicação pessoal direta diz assim, ó. Deus também escolhe se comunicar diretamente com o ser humano, em um nível de linguagem que possamos compreender plenamente, visando a construção de um relacionamento real. Embora o Senhor utilize uma linguagem humana que possui limitações, quando ele a usa, a mensagem carrega autoridade divina absoluta e verdade total, exigindo obediência imediata. A palavra do Senhor, ela não se limita, né, em sua essência, poder ou autoridade pelo condutor, por quem está declarando. Ela por si só carrega todo o poder e toda a autoridade, porque eu, você e todos aqueles que anunciam a palavra do Senhor não anunciam a sua própria palavra, mas a palavra do Senhor. Nós não criamos a palavra ou inventamos. A gente apenas é um mordomo, a gente só serve, a gente é um dispenseiro. A gente pega do Senhor e entrega. Então, ela carrega autoridade e poder, não porque eu sou santo demais, mas porque eu represento um Deus vivo, um Deus de autoridade. Em Gênesis 2, versículo 16, diz assim, ó, e o Senhor Deus lhe ordenou, de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeis, certamente morrerás. Então, isso aqui não foi um decreto. Deus falou para ele. Deus falou com Adão. Ele falou: Você tem a opção de comer ou de não comer. Mas eu te digo: não comas, porque no momento em que comeres, certamente morrerás. E muitos falam: Mas não se cumpriu, ele não morreu, ele morreu. Aquele que se afasta de Deus, ele está morto em sua essência, porque Deus é vida e tudo que está fora de Deus é morte. Então, para não entrarmos nesse assunto, nas mortes, nas três mortes que a gente pode ver aqui, teológica, né?
e um dia entraremos, né? Hoje eu quero te dizer que tudo aquilo que está afastado do Senhor está morto. Êxodo 21, 20, do 1 ao 3, a gente tem esse, está assim, escrito assim. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. É Deus falando com o homem. Mateus 3,17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo. A gente vê, vez após vez, que Deus escolhe falar diretamente com o homem. A palavra pelos profetas e nas escrituras. Irmãos, isso é muito importante. Nós estudamos até agora as formas da palavra de Deus ligadas à pessoa de Cristo. Os decretos criacionais e as aparições diretas na história. Nessa lição, compreenderemos o processo da transição da palavra falada por meio de mensageiros humanos até a sua consolidação final, segura e permanente na Bíblia Sagrada. Palavra pronunciada por lábios humanos. Frequentemente, Deus escolheu não falar diretamente dos céus para o povo, para todo o povo, mas levantou intermediários, os profetas. O Senhor colocava sua mensagem exata na boca de homens comuns. Quando um profeta falava legitimamente em nome de Deus, sua palavra tinha o mesmo peso, valor e autoridade do que se o próprio Deus estivesse falando audivelmente. Olha como é lindo um ministério é, profético. Eu não estou falando do dom de profecia, de palavra, de conhecimento. Não, não. Eu estou falando de um dom ministerial. Eu estou falando de um profeta. Esse ele carrega essa autoridade da palavra de Deus na sua essência. Então, cada vez mais nós vemos menos profetas. Né? A gente tem na história profetas que acabaram liberando palavras que eu posso conjecturar aqui contigo e dizer, não, isso não estava no coração de Deus. E o profeta lançou essa palavra. E a gente vê isso acontecendo. Nós vemos Eliseu e aquele grupo de jovens que caçoou dele. E quando Eliseu liberou uma palavra de maldição sobre eles, veio uma ursa e rasgou eles todos. Eu creio que aquilo não estava no coração de Deus. A gente vê o profeta Elias, né, clamando para que fogo caísse do céu e consumisse aquele exército. A gente vê também que eu creio que o chamado de Deus é para todo ser humano. Então, por mais que Elias não quisesse ir, ou pelo motivo que for, eu não creio que Deus queria consumir aquele povo, matar aqueles homens. Não, tanto que depois ele foi. Mas há poder. Nós vemos Balaão, quando recebia para abençoar algumas nações, povos, porque foi que Deus enviou o anjo e não permitiu que ele falasse. É por isso que é tão sério um ministério profético. Porque aquilo que você libera agora tem um peso. O peso da autoridade divina, da própria criação. O peso de decretar o futuro. Porque o que Deus nos mostra, o que um profeta nos revela, não é algo que vai acontecer, é algo que Deus vê acontecendo. Mas quando é entregue da parte de um representante legal do Senhor, tem que acontecer. A palavra é pronunciada por lábios humanos. Em Deuteronômio 18, no versículo 18 em diante, a gente tem: Suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, isso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir falar em meu nome, alguma palavra que eu lhe não mandei falar, esse profeta morrerá. Percebam que Deus não disse aqui assim: eu só tenho compromisso com aquilo que eu mandei falar. Eu só tenho compromisso com aquilo que eu colocar na boca do profeta. Não. Ele disse que vai colocar a palavra dele na boca do profeta. Mas ele alerta: aqueles que estão ouvindo precisam entender que é o Senhor falando. Aquele profeta que julga falar, ou que abre a boca para falar, que está falando no nome de Deus e sabe que não é, será pedido contas disso. Por quê? Porque o profeta, ele carrega essa autoridade de falar por Deus, de que Deus fale através dele.
Jeremias 1:9 a gente tem assim, ó: "Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca." Então a gente vê vez após vez Deus usando pessoas para falar. E hoje, ainda usa. A gente vê muitas pessoas falando da parte de Deus. Não digo num dom ministerial, um profeta. Eu digo com um presente maravilhoso do Espírito Santo, de abrir a nossa mente, de acabar usando a nossa vida para entregar uma palavra poderosa, uma palavra de conhecimento, um direcionamento, uma palavra de consolo, uma palavra da parte do Senhor. Isso nós ainda vemos com frequência. Deus continua usando o homem para falar. Agora, a palavra de Deus em forma escrita. Olha quantas formas nós já falamos aqui. Deus fala diretamente, Deus fala através do homem, mas Deus também fala de uma forma escrita, que é a Bíblia, né? Para que a sua verdade permanecesse pura e imutável, protegida contra as falhas da memória humana ao longo das gerações. Deus ordenou que a sua palavra fosse escrita. O primeiro exemplo bíblico desse registro foi feito pelo próprio dedo de Deus nas tábuas da lei, seguido pelas instruções dadas a Moisés, Josué, profetas e apóstolos para documentarem as revelações. Então a gente, às vezes, o homem, né, antes de estudar, aquelas pessoas que você tenta falar do Senhor, tenta abrir a Bíblia e falar, essa é a palavra de Deus. Muitas pessoas alegam assim, mas quem te garante que é a palavra de Deus, né? Quem mandou esses homens escreverem o que escreveram? Quem garante que isso não veio do homem? Então a gente tem aqui, primeiro, o peso daqueles que até João Batista foram incumbidos de nos trazer a revelação, o direcionamento para que nós estivéssemos posicionados, esperando pela vinda do Messias. Então, estes homens receberam leis para nos guiar, leis para nos manter ali. Estes homens falaram da parte de Deus, trouxeram o que nós temos hoje como as leis do Velho Testamento. Né? Em Êxodo 31, versículo 18 diz: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, quem começou a escrever para que o homem não permitisse que a sua palavra fosse distorcida foi o próprio Deus. A gente pode ver que existe os judeus, eles têm o, a Torá, que é o primeiro livro da Bíblia, nosso Velho Testamento, como palavra do Senhor. Mas eles também têm a Torá oral. E se você for ver porque Deus não criou esse modelo, você pode ver observando o próprio judeu. Dependendo da classe do judeu, dependendo da pessoa, do ser humano, ele vai ter um entendimento, né, sobre a Escritura através da Torá oral, bem diferente de um outro judeu. E detalhe, os dois se baseiam na Torá oral. Então, tudo que é oral é distorcido de pai para filho. Depende da forma com que você passa e aquilo tem a ver com o seu entendimento. Mas o que está escrito não muda. Em Deuteronômio 31, 24 em diante diz: Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei no livro, deu ordem aos levitas, dizendo: Tomai este livro da lei, pondo-o ao lado da arca da aliança. Então, sempre foi a intenção que as leis dadas através de Moisés e daqueles incumbidos para isso fossem guardados. Então, os pergaminhos, toda a lei foi guardada. Né? Isaías 38. Vai, pois, agora, escreve isso numa tábua perante eles e registra-o num livro, para que fique até o último dia, para sempre e eternamente. Então, nós sempre tivemos da parte do Senhor, tanto Moisés quanto Elias e todo profeta, todo aquele que falava, através, que Deus usava para falar, para revelar o homem, para trazer o direcionamento que o povo estava precisando, sempre esteve ali a indicação de registrar. A Bíblia não é invenção humana, é direcionamento de Deus.
Em 1 Coríntios 14, versículo 37, diz: Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, aquilo que foi escrito por Deus, através de mãos humanas, soprado pelo Espírito Santo, é mandamento do Senhor. Não é opcional para as nossas vidas. O peso o que está na lei do Senhor, na Bíblia, o peso que a palavra de Deus tem sobre a nossa vida é muito grande. Não é algo que eu posso decidir, escolher, olha isso eu vou seguir, aquilo eu não vou seguir. Os três benefícios do texto escrito. Preservação precisa, inspiração, inspeção repetida e acessibilidade universal. São três benefícios maravilhosos que, por exemplo, uma lei oral não alcança. Se você quer conhecer a Torá oral, por exemplo, você tem que estar no meio desse povo. E ainda assim, de acordo com a localidade, você vai ter diferenças. Conclusão. Embora a teologia reconheça todas essas manifestações da palavra de Deus, o estudo da teologia sistemática concentra-se primariamente na palavra de Deus em sua forma escrita, a Bíblia. Isso ocorre porque Jesus Cristo está glorificado no céu. Os decretos providentes de Deus permanecem majoritariamente ocultos em sua soberania. E as comunicações proféticas diretas cessaram com o encerramento do cânon bíblico. Portanto, o guia seguro, permanente e infalível que a Igreja possui hoje para governar sua fé e prática são as Escrituras Sagradas. Amém? Eu tenho aqui Salmos 1:2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, toda a Escritura é inspirada pelo Senhor e útil para o nosso ensino. Você pode não gostar ou não compreender na exatidão de um livro, de um texto. É natural, amor. É natural. Você pode não ter resposta para tudo. Mas quando você está diante de um texto difícil, de algo que vai contra aquilo que você achava que tinha entendido, eu gosto de dizer que você está diante de um desafio. Significa que ainda não conseguimos compreender na exatidão aquele tal assunto. Tem tantos assuntos teológicos que são discutidos até hoje. E isso só nos mostra que precisamos mergulhar cada vez mais, pedindo a Deus conhecimento, revelação. É muito importante eu saber as formas que Deus falou, que Deus fala. É muito importante eu saber o porquê que Deus não entrega mais ao ser humano, né, leis, como entregou através de Moisés, legislador. Por que não existe mais um profeta com isto? Porque a palavra nos mostra, a palavra nos revela. Eu preciso conhecer a palavra para julgar aquilo que vem da boca de outro homem, mas como crivo da palavra de Deus. Se eu não conheço a palavra de Deus, qualquer um que se levanta alegando ser o Senhor falando, eu vou dar ouvido. Eu tenho aqui uma pitadinha de apologética e eu quero dividir isso contigo. As formas de revelação divina versus falsos evangelhos da história. Olha o perigo de nós não compreendermos a forma que Deus se comunica. O perigo do desvio das formas de revelação. A correta compreensão de como, quando e por meio de quem Deus falou e fala à humanidade não é um mero exercício de erudição acadêmica. Pelo contrário, constitui a principal linha de defesa apologética da Igreja de Cristo. Ao longo da história, a raiz da maioria das heresias e do surgimento de novas religiões reside precisamente na rejeição ou deturpação dos limites e canais que Deus estabeleceu para sua revelação. Quando um grupo ou um líder deixa de considerar as Escrituras como a revelação final e suficiente, abre-se uma porta espiritual perigosa para o engano, sob o pretexto de estarem a trazer
restaurações, correções ou complementos ao Evangelho de Jesus Cristo, surgiram movimentos inteiros, arrastando milhões de almas para longe da verdade salvífica, por alegações, e sempre partindo de algo que hoje você pode achar que é simples. É como Deus fala contigo. A base bíblica da revelação progressiva e final. Para desmascarar as falsas alegações de novas revelações, nós devemos firmar na igreja em duas colunas bíblicas intransponíveis que regulam a tradução e a finalidade da palavra profética. Limite histórico dos profetas antigos. Esse é o primeiro ponto. A primeira grande verdade que rechaça os falsos profetas da atualidade é o encerramento da dispensação profética preparatória, que é o Antigo Testamento. Na sua manifestação, podemos usar aqui o texto de Lucas para reforçar a duração e o termo da antiga forma de revelação. Nós podemos em Lucas ver esse marco, essa medida, o fim desse tipo de revelação. Lucas 16:16. Até a chegada de João, aqui é João Batista, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas e todos estão ansiosos para entrar. Esse agora, porém, nós iremos ver que agora nos é entregue através do próprio Jesus, que é a palavra. Este texto é crucial e ele reforça categoricamente a duração da revelação que vinha por intermédio dos profetas da antiga aliança. Eles atuaram como guias oficiais até João Batista. Com a chegada do reino através de Cristo, essa economia profética preparatória cumpriu seu papel histórico. A revelação suprema e final no Filho, amados. A segunda verdade incontestável é que Deus concentrou o seu e encerrou toda a sua comunicação redentora na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. O autor da Epístola aos Hebreus destrói qualquer pretensão de novos mensageiros que aleguem trazer revelação superiores. Hebreus 1. Vamos lá, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, estes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. É muito importante eu te dizer que Jesus é muito mais, é muito superior aos anjos. Pode eu não ser, você não ser, você olhar para os anjos como seres iluminados, mas Jesus criou. Tudo que foi criado foi pela mão de Jesus. Ouve, Jesus tem um nome muito mais excelente, tem mais autoridade. Jesus é o próprio Deus encarnado. Então, não existe como hoje um anjo aparecer e tentar trazer para nós a revelação do Evangelho. Os anjos tiveram seu papel, mas na primeira dispensação, naquilo que era entregue para que o povo não se perdesse, aguardando aquele que traria o mistério, a mensagem, as boas novas. E a Bíblia relata que até os anjos anseiam, anelam por compreender esse mistério que hoje é entregue através do ser humano, por intermédio do Espírito Santo. Então Deus não colocou os anjos para pregarem aqui e agora. Deus colocou eu e você. E nem o anjo tem essa revelação, porque ela é dada pelo Espírito Santo, e nós estamos falando do próprio Deus. O próprio Jesus falou que o Espírito Santo nos lembraria da palavra dele, e que o Espírito Santo colheria aquilo que era dele, receberia do que era dele.
A palavra do Senhor hoje é anunciada pela tua boca e pela minha boca, não por anjos. Os anjos estão para servir aqueles que hão de herdar o reino dos céus. Os anjos não são hoje objeto de adoração. Os anjos cumpriram o seu papel, eles têm o seu papel. E hoje eles estão aqui te protegendo e me protegendo. Mas eu e você temos um chamado maravilhoso, que é o de reconciliação do homem para com Deus. Nós hoje temos o privilégio, dado pelo Senhor Jesus, através do Espírito Santo, de abrir a nossa boca e anunciar esse evangelho. Então, esse mistério que a palavra chama, essas boas novas, essa notícia maravilhosa é anunciada pela sua boca, pela minha boca, através do Espírito Santo. Note a oposição temporal estabelecida pelo texto. No passado, outrora, Deus utilizou múltiplos métodos e profetas, mas nesses últimos dias, a era messiânica atual, ele falou, ele falou-nos de forma definitiva pelo Filho. Jesus não é apenas mais um elo numa cadeia de mensageiros. Ele é o clímax absoluto, sendo o Filho, a expressão exata do ser de Deus e superior aos próprios anjos. Qualquer suposta revelação que venha após ele ou que tente alterá-la é uma afronta à sua suficiência. Jesus não precisa que o ser humano ou que anjos tentem completar uma obra que ele já consumou. Análise apologética, os falsos evangelhos na prática. Vamos ver um pouco aqui, isso vai mexer com você. Eu não vou entrar a fundo, mas eu quero te dar essa pitada. Olha, vejamos como diversas denominações e religiões caíram em profundo engano por ignorarem esses princípios, alegando terem recebido mensagens por anjos, visões ou fontes espirituais posteriores a Jesus. Né? O islamismo, por exemplo, que veio 610 anos depois de Cristo, né? Como ocorreu? Por volta de 610 depois de Cristo, na caverna de Hira, Muhammad afirmou ter recebido visita de um anjo, Gibril, que é Gabriel, que lhe ordenou que recitasse mensagens que duraram 23 anos e que formaram o Alcorão. Né? O engano aqui em relação ao Evangelho. Embora reconheçam Jesus como profeta, aqui já está o problema, o Islã prega que o evangelho original foi corrompido. Como pode eles saberem disso? Como pode eles ter essa informação? Como pode se vieram tão depois? Né? Agora, perceba, eles alegam que foi corrompido ou perdido pelo homem, né? Negando abertamente a divindade de Cristo, a sua crucificação e a salvação pela graça. Como você percebe como a suposta aparição de um anjo, trazendo uma nova revelação. Ela veio para distorcer e tirar a divindade de Jesus e, no fim das contas, aquilo que Cristo conseguiu para nós na cruz, incluindo a nossa salvação. Né? Olha como é perigoso. Movimentos dos santos dos últimos dias, os mormonismo. Olha isso, gente. 1823 depois de Cristo. Como ocorreu? Joseph Smith afirma ter recebido a visita de um anjo chamado Moroni, né, que lhe revelou placas de ouro enterradas. Smith traduziu-as, resultando no livro de Mormon. O engano em relação ao Evangelho. Defendem que a igreja primitiva caiu numa grande apostasia e que o verdadeiro Evangelho precisava de ser restaurado. Olha isso. Adicionaram livros sagrados e modificaram a doutrina da Trindade e da salvação. Começa com a forma de revelação e sempre vai acabar na perda da salvação. Porque Jesus disse que ele era o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, palavras de Jesus. Então não existe uma outra revelação. E um detalhe que me chama a atenção, eles dizem que a igreja caiu numa grande apostasia. E agora, se a igreja, vamos supor, se a igreja tivesse caído numa apostasia, o problema estava com as pessoas ou com o evangelho? Então, por que as pessoas se afastaram, caíram, se machucaram? Por que as pessoas esfriaram? Por que as pessoas estão vivendo uma grande apostasia? Então, agora o evangelho não é mais verdadeiro. A verdade não é relativa, não, irmão. O que Jesus falou é verdade, o que ele pregou é verdade, o que ele ensinou é o que vai te salvar.
Se muitos seguem ou não, não importa. Ele falou: entre pela porta estreita. Significa que nem todos irão passar pela porta. A grande multidão não vai seguir para a salvação. Essa é a grande verdade. Então é verdade. Nesse ponto é verdade. Poucos irão chegar lá. Por isso eu quero chegar lá. Você vai chegar lá. Porque você está aqui estudando, está se aprimorando. Espiritismo, kardecista, século XIX depois de Cristo. Olha isso. Como ocorreu? Allan Kardec codificou mensagens recebidas de supostos espíritos desencarnados através de médiuns na França, publicando o livro dos Espíritos. O engano em relação ao Evangelho. Reduzem Jesus a um mero modelo de moral humana e negam a expiação pelo sangue na cruz. A doutrina do inferno e da ressurreição, e negam a doutrina do inferno e da ressurreição, substituindo pela reencarnação carnal. Então, sempre vão negar a expiação, sempre vão trazer uma revelação que te afaste do que Jesus te mostra, do que Jesus te ensina. Agora tem um aqui que eu não sei pronunciar. Fé Bahá'í. Eu acho que é isso, no século XIX. Como ocorreu? Seu fundador, Bahá'u'lláh, acho que é isso, tá, irmãos? Eu não sei falar esse nome. Declarou ter recebido revelações celestiais, enquanto estava aprisionado numa masmorra lá na Pérsia. Um engano em relação ao Evangelho. Ensina um secretismo de que Deus envia mensageiros sucessivos e que Jesus é apenas mais um mestre ao lado de Buda, de Maomé e do próprio é, pronto, eu não sei o nome, não vou tentar, né? Anulando a exclusividade de Cristo. Ouve, Cristo não se compara a um mensageiro, a um profeta, a um mestre, não. Cristo é o próprio Deus. Então, não podemos excluir, tirar a divindade e nem dizer que o que ele fez foi incompleto. Porque Deus não faz obra incompleta. Ele é fiel para terminar tudo aquilo que ele começou. Ele vai cumprir o que ele começou na sua vida. Ele já cumpriu a missão que ele veio entregar. Agora depende de você e de mim. Outros movimentos de distorções proféticas, igreja da unificação, o que eles alegam aqui, ó. Mon alegou uma visão onde Jesus lhe pedia para terminar uma suposta missão que Cristo não conseguiu concluir na cruz. O livro Princípio Divino altera a teologia da redenção. Sempre vai mexer no bem comum, que é a nossa salvação, que é o que Cristo fez por nós na cruz. Testemunhas de Jeová. Embora não alegue a aparição de anjos para o seu fundador, Charles Russell, caem no erro metodológico de afirmar uma restauração baseada em profecias falhas, datas e numa tradição bíblica adulterada para negar a divindade. Então, nós não conseguimos achar o caminho da salvação sem olhar para Cristo. Segundo a própria palavra, não existe um novo evangelho. Nem um anjo, nem um espírito de revelação, nem uma pessoa. Ai de quem tirar uma vírgula. Então, irmãos, não podemos reinventar o evangelho. Ele já foi escrito, amém? O veredito apostólico contra outros evangelhos. Para fechar esta lição com autoridade espiritual, nós devemos e vamos aplicar aqui o solene veredito, deixado pelo Espírito Santo através das palavras do apóstolo Paulo, à igreja da Galácia, diante de qualquer alegação moderana de um anjo ou espírito que traga um novo entendimento ou alteração ao que foi entregue. A resposta da igreja deve ser inflexível. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, os apóstolos falando, apóstolo Paulo, ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já foi pregado, que seja anátema, que seja maldição, que seja amaldiçoado. A palavra grega utilizada aqui é anátema, que significa algo maldito, totalmente entregue à destruição debaixo de ira divina. Paulo antecipou cirurgicamente o que acontece séculos depois com o Islã
o mormonismo e outros grupos, aparições de supostos anjos do céu, trazendo novas doutrinas. O padrão está fixado e o evangelho apostólico não aceita atualizações, remendos ou revisões. Irmãos, tem uma conclusão aqui, eu vou ler para a gente terminar. O objetivo desse módulo é fazer com que cada aluno compreenda que as formas de revelação de Deus são perfeitas, definitivas e imutáveis. Ao fixar o fim da antiga era de profetas em João Batista e coroar a revelação na suficiência absoluta do Filho Jesus Cristo, o Senhor pregou, o Senhor protegeu o seu povo. Qualquer voz posterior que reivindique a autoridade divina para mudar o evangelho deve ser categoricamente rejeitado pela igreja fiel. Amém, amados? Então, hoje nós tivemos aqui, foram 2 aulas, quase 3 aulas que eu passei. Então, foi um conteúdo um pouco extenso, passei um pouco do que eu prometi, mas como um assunto já bem conhecido, que é as formas que Deus fala, porém não é descartável. E nós conseguimos aqui estudar, mesmo que por alto, quantas e quantas mentiras, heresias se formaram em cima de algo que deveria ser tão, tão comum, que é a forma com que Deus fala conosco. Então, que esse conteúdo tenha edificado a sua vida. Eu espero que você esteja conosco mais vezes, porque nós iremos mergulhar pelas Escrituras e vamos adentrar em temas polêmicos, em pitadas pequenas, para que gere no seu coração o interesse, o desejo para colher, para aprender, para viver cada vez mais do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.